Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos juntos para estudarmos a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 6 e 7, nossa maratona de estudos da palavra sobre o Evangelho de João. Tem sido bênção na sua vida? Eu espero que esteja sendo um tempo de crescimento. Vamos orar? Buscar ao Senhor, pedir sua bênção no estudo da sua palavra. Pai, fale ao nosso coração através da tua palavra, que haja o desejo de aprender, de crescer, de estudar as Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 5. Nós estamos estudando partes específicas de cada capítulo. Como já foi explicado, não tem como a gente estudar de forma versículo por versículo, que isso iria demandar muito tempo. É claro que os textos são riquíssimos, mas nós estamos pincelando algumas histórias para trazer aplicações para a nossa vida. Versículo 5 ao verso 13. Vamos lá? Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse a seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Vamos ao estudo. Jesus aproveita a ocasião para colocar Filipe à prova. Então ele pergunta: onde compraremos pães para que comam? Filipe, com sua mente pragmática, responde: Senhor, o problema não é onde, mas como. Para entender essa grande multidão, era preciso ter pelo menos 200 denários para poder atender todo esse povo. Esse dinheiro nós não temos. Filipe era bom em economia, sabia muito bem calcular valores para constatar que havia um grande abismo entre as receitas e despesas. Mas no quesito de fé, ele estava reprovado, pois não tinha nenhuma visão espiritual. Ele só viu o problema, mas não visualizou pela fé a solução. Só viu a limitação humana, mas não se deparou com a onipotência divina diante daquele que lhe fizera a pergunta. O milagre de Deus ocorre quando o homem decreta a sua falência. O milagre de Deus ocorre quando o homem decreta a sua falência. Eles tinham um déficit imenso, era um orçamento desfavorável, 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma grande multidão. O rapaz entregou seu lanche a André, que o levou a Jesus, e Jesus então o multiplicou. Não podemos fazer um milagre, mas podemos levar o que temos às mãos de Jesus, até as mãos do Senhor, que pode todas as coisas. Eu concordo com o comentarista teólogo Charles Swindoll, quando ele diz que Deus não nos chama para prover para a sua obra. Essa é a responsabilidade dele. Deus nos chama para colocarmos em suas mãos o que nós temos, ainda que sejam apenas alguns pães e peixes, e ele cuidará da multiplicação. Amém? Nós temos também a organização necessária. Antes de realizar o milagre da multiplicação, Jesus mandou a multidão assentar-se. O milagre divino não dispensa a organização humana.
A obra de Deus precisa ser feita com ordem e decência. Uma multiplicação sem organização pode causar imenso transtorno, sobretudo para uma multidão faminta. Isso é no verso 10. No verso 12 e 13, existe uma mordomia necessária. A fartura da provisão não autoriza o desperdício da sobra. Concordo com as palavras de William Erickson, um outro teólogo, que diz o seguinte: os recursos infinitos não são desculpa para desperdício. O desperdício é pecado. Quando o Senhor supre as necessidades do seu povo, há abundância, mas não desperdício. Depois de se fartarem, Jesus ordenou que seus discípulos recolhessem os pedaços que haviam sobrado, para que nada se perdesse. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pão de cevada, um cesto para cada discípulo. Interessante isso. Com isso, o Senhor nos ensina que mesmo havendo fartura, o desperdício jamais é permitido. O dom de Deus não deve ser desperdiçado. O pão é fruto da graça de Deus e não podemos jogar fora essa graça de Deus. O que sobra precisa ser aproveitado. E eu quero abrir um parênteses e falar de forma prática sobre a importância de ofertar, de dividir nossos mantimentos através da ação social da nossa igreja, que tem abençoado tantas famílias que precisam de mim e de você para sustentar essa obra abençoadora de partilhar da graça de Deus. Ok? Vamos agora, Evangelho de João, capítulo 7, verso de 1 a 12. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 7, de 1 a 12. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao aproximar-se da festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vocês vão à festa. Eu ainda não subirei a essa festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isto, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa dos judeus o estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um homem bom. Outros respondiam: não, ele está enganando o povo. E aí eu quero tirar 3 fatos que nos chamam a atenção nesse período. O primeiro é a incredulidade dos irmãos de Jesus manifesta. Versos 3 e 5. José e Maria tiveram filhos. Isso está lá em Mateus 13, 55, 56. E Marcos, capítulo 6, verso de 1 a 6. Que eram, portanto, meio-irmãos de Jesus. Certamente esses irmãos de Jesus não são irmãos no sentido espiritual, como o capítulo 20, verso 17 desse mesmo evangelho. Porque o versículo 5 afirma de forma muito clara que eles não acreditavam nele. Os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus, embora a essa altura já tivesse percebido que as suas afirmações e suas obras não eram de um homem comum. O raciocínio deles era o seguinte: se Jesus de fato era quem dizia ser, então ele deveria proclamar e demonstrar isso publicamente para que ele pudesse receber o reconhecimento. Os irmãos de Jesus pensavam que uma pessoa pública que quer avançar deveria causar um impacto na capital. Para os irmãos de Jesus, parecia inacreditável que alguém tivesse a certeza de ser o Messias, evitasse intencionalmente a publicidade. Ninguém que desejasse ser um personagem público permaneceria na obscuridade.
Jesus deveria se mostrar ao mundo e com isso eles queriam dizer a todo o mundo. Os irmãos de Jesus estavam subindo a Jerusalém para comemorar uma festa religiosa. No entanto, não aceitavam o próprio Messias. Interessante, né? Eles estavam indo para uma festa religiosa, mas não aceitavam o próprio Messias. É a mesma coisa de ir ao culto e não acreditar em Deus, né? Como é fácil seguir as tradições sem assimilar a verdade eterna. As Escrituras deixam claro que os irmãos de Jesus só se tornaram seus seguidores após a sua ressurreição. Isso está lá em Atos 1,14. E isso porque Jesus se revelou a pelo menos um deles pessoalmente. Está em 1 Coríntios 15, verso 7. Uma outra realidade é a exatidão da agenda de Jesus. Versos de 6 a 10. Jesus tinha plena consciência de seu tempo, da sua hora. Ele sabia a sua agenda, ela tinha um tempo estabelecido na eternidade. Quando andava porque ele andava segundo o cronograma do céu. Ele estava totalmente sintonizado com o plano do Pai. Não atendeu à sugestão de seus irmãos para manifestar-se abertamente em Jerusalém, porque a sua hora não havia se cumprido. Ele sabia que não seria na festa dos tabernáculos, mas na festa da Páscoa, que ele seria imolado como cordeiro que tira o pecado do mundo. E a outra lição que podemos tirar, em terceiro lugar, Jesus procura, as pessoas estão à procura de notoriedade, principalmente a pessoa de Cristo, verso 11 e 13. Não era apenas os irmãos de Jesus que o queriam na festa em Jerusalém, mas também os judeus. Ele era uma figura nacional, o centro das atenções. É bem verdade que as opiniões divergiam. Uns o julgavam homem bom, outros o reputavam como enganador do povo. Mas como Jesus conquistara a simpatia de muitos, ninguém ousava falar dele abertamente. As pessoas comentavam a respeito de Jesus, falavam a respeito dele, uns de forma positiva, outros de forma negativa. É a mesma coisa na nossa vida. Quando buscamos fazer a vontade do Senhor, vão ter pessoas que vão nos apoiar e vai ter pessoas que vão ser do contra. Interessante de que o que aconteceu com Jesus, quando obedecemos a Ele, somos sujeitos a também passar por perseguições, por aflições, mas vale a pena seguir a Jesus e obedecê-lo e fazer a sua vontade. Amém? Que Deus te abençoe e que esse tenha sido um tempo de edificação para a sua vida, que essas lições possam ter contribuído muito para o seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Deus te abençoe.